acreditam que antigamente a órbita de Marte era muito mais diferente do que é hoje. Eles dizem que ela era parecida com a órbita da Terra. Isso quer dizer que em algum momento da história de Marte, o planeta pode ter sido semelhante ao nosso planeta, tendo assim oceanos, vegetação e consequentemente ter abrigado alguma vida. Claro, não dá pra saber ao certo se isso realmente aconteceu, mas podemos dizer que tem aí uma pequena probabilidade disso ter acontecido. E se realmente por algum período teve vida lá, eles poderiam estar vivendo escondidos, se escondendo nas cavernas mais profundas de Marte. Essa, galera, é uma teoria muito forte, e seria por isso que até hoje ninguém encontrou vida no planeta vermelho. E desde os anos 70, algumas sondas da NASA já haviam encontrado indícios de água em Marte, nas missões Mariner e Viking, mas foi somente agora, em 2015, que eles revelaram isso para o mundo. Uma coisa que foi descoberta lá na década de 70. Ou seja, se existe água, isso só aumenta ainda mais a possibilidade de que realmente pode existir vida lá. Inclusive, tem gente que acredita que alguns humanos vivem por lá. Agora, para e pensa, se a NASA já sabia que existia água em Marte desde os anos 70 e só foi revelar para o mundo 40 anos depois, o que mais será que eles sabem? E escondem da gente. Será que o que eles vão descobrir hoje vai ser contado apenas daqui a 40 anos? Bom, mas se a própria NASA não conta e esconde alguns desses segredos, existem algumas pessoas que trabalharam com isso e decidiram revelar toda a verdade. E foi exatamente isso que aconteceu com Randy Cramer. Randy Cramer era um ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos. E durante uma entrevista ele revelou que morou por 17 anos lá em Marte. Então bora lá conhecer essa história e tudo que Randy diz ter visto. O homem que viveu em Marte. Tudo começou no dia 3 de abril de 2014, quando um canal do YouTube chamado ExoNews publicou uma entrevista reveladora de Randy Cramer, um ex-capitão da Marinha norte-americana. Conhecido também como Capitão Cale, ele deu uma entrevista para o Dr. Michael Salla, contando um pouco sobre sua jornada fora da Terra. E para quem não sabe, esse Dr. Michael Salla é um ovniólogo e um dos apresentadores do programa Alienígenas do Passado, do History Channel. Durante essa entrevista, o Capitão Cale revelou que viveu em Marte por 17 anos, servindo como membro da Earth Defense Force, que seria uma força de defesa da Terra. What the hell is É o Guardião das Galáxias. Tipo isso, Guardião Marciano. Uma grande força tática espacial que recrutaria apenas soldados chineses, russos e americanos. Essa entrevista é dividida em 5 partes, onde o capitão fala sobre diversos assuntos, como por exemplo as diferentes raças de alienígenas. Ele também fala sobre algumas técnicas de controle da mente e até mesmo um assunto um pouco peculiar, a existência de colônias de seres humanos vivendo em Marte. Randy também conta que ele foi recrutado pela NASA quando ele tinha 17 anos, através de uma seleção espacial da Marinha. E nessa sessão ele foi treinado como um super soldado, junto com milhares de outros jovens, assim como ele. Randy conta que naquele momento, o projeto estava criando um verdadeiro exército de super soldados de elite para colonizar o espaço. Tipo Stormtroopers, né? Na entrevista ele contou também que a sua primeira viagem para fora da Terra foi para uma base secreta na Lua. E sabe o que ele foi fazer lá? Ele teria ido lá para assinar um documento concordando em passar 20 anos em serviço. E isso, galera, teria acontecido lá por volta da década de 80. Depois então de assinar esse acordo, em 1987, Randy conta que foi levado ao planeta vermelho, onde lá ele ficou por 17 anos, protegendo 5 colônias humanas dos marcianos. Essa colônia humana, galera, era chamada de Mars Colony Corporation. E a principal missão de Randy era justamente proteger a todo custo essa colônia de ataques marcianos. Como assim, velho? E ao todo teriam 5 bases civis humanas lá no planeta. Ou seja, segundo essa história, lá em 1987, já haviam alguns humanos morando em Marte, galera. Ele conta que viveu uma aventura como se estivesse em Guerras nas Estrelas, pilotando caças e bombardeiros e protegendo seres humanos de outras criaturas. A vida em Marte. Em sua entrevista, Randy contou que assim que ele chegou em Marte, ele e os outros militares foram avisados que agora todos eles faziam parte da Mars Defense Force. E aí ele foi levado para a Estação Zebra, que seria o local onde ele passaria os próximos 17 anos da vida dele. Você gostaria de ficar 17 anos assim, em outro planeta? Planeta defendendo os humanos, muito louco, mano. Ao mesmo tempo parece ser muito mentira, mas parece ao mesmo tempo também normal, pode ser muito simples, o ser humano constrói as coisas da noite pro dia, mano. Vão levando ferro, um monte de material pra lá, mocota pra fazer construções, imagina. Ou estão descobrindo, cavando lá, fazendo... Achando material já de lá, né? Sei lá, tio. E como vocês já sabem, qual era o trabalho que Randy tinha que fazer em Marte? Proteger os humanos, né? A colônia de humanos dos marcianos. Isso porque, de acordo com ele, os extraterrestres são muito agressivos e defendem seu território, a qualquer custo. Ele ainda detalhou mais os marcianos. Ele disse que eles não são seres que querem controlar ou dominar a raça humana, igual a gente vê nos filmes, né? Os alienígenas chegando e é tudo nosso, vocês são meus. Mas sim que são seres que defendem o lugar que é deles. É que nem a gente defenderia se os marcianos viessem,
né? Pra nossa Terra. É. Porque para e pensa, né? Se essa história toda for verdade, imagina aí, do nada brota um monte de gente, um monte de soldadinho fazendo colonia, montando base, e aí você, marciano, chega e olha e fala, mano, o que tá acontecendo aqui, Quem mano? são esses caras? Quem são esses ETs, tá ligado? Vamos botar esses extraterrestres pra correr da nossa Terra. Porque nós que é os extraterrestres, né? É. Deles. Inclusive, existem várias raças de extraterrestres em Marte, como por exemplo a reptiliana e a outra insectoide, que são duas raças extremamente inteligentes. Outro detalhe que Randy contou sobre Marte é que a maioria das bases que foram feitas lá em Marte estão presentes no subsolo. E ele disse que o ar de lá é um pouco diferente do que o ar da Terra. Dá pra respirar, mas é um pouco seco e áspero. Inclusive, ele disse que dá pra caminhar na superfície sem ter que usar nenhuma roupa espacial, porém com um pouco de dificuldade. Outra coisa surpreendente acontece em Marte que você não sabia, talvez, não sei. Randy disse que em Marte neva, porém a neve lá cai de uma forma um pouco mais lenta do que aqui na Terra. Ele também cita que o planeta é realmente vermelho, como a NASA mostra nas fotos, tudo vermelho. É como se tudo lá fosse vermelho, sabe? Pra onde você olha, você só enxerga vermelho. O sol é vermelho, a areia é vermelha, o chão é vermelho. As rochas são vermelhas, tudo vermelho. E ele contou um detalhe muito interessante, que o nascer e o pôr do sol, durante algumas épocas do ano, fica roxo. E isso pra ele é algo muito incrível. E como já falamos, ele disse que quando estava lá, era como se ele estivesse em um filme, em Guerra das Estrelas, por exemplo. Pois alguns militares dessa missão espacial secreta recebiam treinamentos para voar em pelo menos 3 naves diferentes. Além disso, aprenderam a lutar e a bombardear o inimigo, bem como guerras nas estrelas, com naves para todo lado, perseguindo e atacando. Queria tá vendo isso, velho. Sério mesmo, velho. O cara, galera, detalhou até as máquinas, as naves que eles voavam, dizendo que elas funcionavam com propulsor de energia nuclear Com um sistema eletrogravitacional e até mesmo movimentação no espaço-tempo. para poder fazer suas viagens, né, de um planeta pro outro. Sei lá, mano, tudo doido, né? Falou que teve treinamento na lua de Saturno para poder voar, aprender a voar na nave. Mas no final, Randy conta que, infelizmente, depois de viver 17 anos em Marte, do nada a atmosfera pacífica entre os humanos e os marcianos acabou se perdendo, gerando um grande atrito. O fim das colônias humanas em Marte. Em sua entrevista, Randy conta que estava tudo indo tranquilo, até que do nada aconteceu um desastre horrível que acabou com a vida de vários seres humanos. Esse grande desastre acabou com mais de 1000 homens e mulheres. Ele disse que não podia contar exatamente o que aconteceu, mas que não tinha sido nenhum acidente ou desastre natural, e sim algo mais caótico. Em outras palavras, Randy meio que quis dizer que um grande ataque dos marcianos destruiu as colônias dos seres humanos. Ele simplesmente disse que haviam mais de 1000 pessoas morando ali nessas colônias, e depois desse ataque, dessa confusão, teriam sobrevivido menos de 35 pessoas, e Randy estaria no meio. Ele tinha assinado para fazer uma missão de 20 anos, porém ele tinha ficado 17, ou seja, ainda restavam 3 anos de missão. Então nesse tempo, Randy se tornou piloto e capitão da marinha, e segundo ele passou esses últimos 3 anos voando e lutando, defendendo o nosso sistema solar. Em batalhas entre os planetas. Inclusive, ele contou sobre uma batalha contra os alienígenas Grey, que são uma raça alienígena que tem 1,30 m de altura, pele acinzentada e olhos grandes e pretos. É o emoji, sabe, que tem o alienígenazinho? Essa é a raça Grey. E ele teria bombardeado uma base desses alienígenas. E depois desses anos sendo guardião da galáxia, Guardião do sistema solar, né, no caso? Randy Kramer finalmente se aposentou. Também, né? Missão em Marte, proteger os humanos, lutar contra os ET, uma Nossa. grande guerra, sobrevive 35, mas ainda tem 3 anos, aí eu passo 3 é. anos batalhando com nave no sistema solar. Chega, né, mano? Véio. Agora vai curtir uma praia, né, mano? É, uma vida Fica normal. Fica pensando pra cima, falando, caraca, eu tava lá, velho. Então, galera, depois dos 20 anos, Randy Kramer decidiu se aposentar. E ele tem mais, galera. Ele ainda contou que a sua cerimônia de aposentadoria, após os seus 20 anos de serviço, teria rolado, sabe aonde? Lá na Lua, meu mano. amigo. Lá, cerimônia, coffee break, almoço, janta, cê é louco. Na Lua. Na Lua, parça. E segundo ele, até o ex-secretário de defesa dos Estados Unidos, o senhor Donald Rumsfeld, ele estava presente lá na sua cerimônia na Lua. E galera, você deve estar falando assim, Lucas e Dani, que história maluca, mentirosa. mano. Esse cara ficou 20 anos, 17 anos em Marte protegendo o sistema solar, que história é essa? Mas de acordo com um comunicado da agência MUFON, Mutual UFO Network, que é uma das agências de investigações de OVNIs mais conceituadas do planeta, os depoimentos de Randy parecem verídicos. Isso porque, além dele, muitos outros oficiais e também pessoas que teriam trabalhado nessa mesma missão relataram coisas bem semelhantes a ele, que seria bem difícil inventar. E além disso, uma história mais recente, dessa vez em 2017, uma mulher chamada Jake, que diz ser uma ex-funcionária da NASA, declarou ter visto 2 seres humanos caminhando na superfície de Marte, quando ainda trabalhava para a agência. É claro que a NASA não confirmou essa história, mas isso só faz o
os teóricos da conspiração acreditar cada vez mais que exista vida em Marte. Não só de marcianos, mas agora também de seres humanos. E esse lance, galera, de colonizar Marte não é de hoje. As elites mundiais já estariam há muito tempo preparando um plano para poder colonizar o planeta vermelho e assim levar a vida humana para lá. Seria como se fosse um tipo de backup, porque caso acontecesse uma catástrofe fatal aqui na Terra, teríamos ainda um planeta reserva com a raça humana. Isso que falamos é uma entrevista que está em um canal do YouTube, e lá tem muito mais informações, uns superpoderes, umas lavagens cerebral, uns negócios bem loucos. Você agora deve estar se perguntando, será que é verdade o que esse homem disse? E por que ninguém calou ele? Ele também responde sobre isso na entrevista, dizendo que foi autorizado por um de seus superiores da USMCSS, United States Marine Corps Special Selection, a revelar essas informações. Ou seja, segundo ele, um superior dele autorizou que ele falasse sobre essas coisas. Tipo, espalha essa verdade aí. Conta essas coisinhas aí. Pode contar, eu deixo. Isso. Só não fala o que a gente fazia com os ET, sei lá. Não. E agora eu quero saber de você. E aí? O que você achou dessa história, galera? Você acha que é totalmente possível? Acha que é totalmente nada a ver, invenção? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Porque até então não tem muitos dados desmentindo essa história. E você viu que você tinha faturado 19 mil reais. O que passou na tua cabeça, cara? Foi tanta coisa, cara. Acho que foi quando caiu a ficha que dava pra viver com isso aqui mesmo, sabe? Tipo, 19 mil, cara. E meu pai e minha mãe ficou doido aqui em casa.